Fala pessoal, graça e paz, tudo bem? Ivan Leão aqui, pastor na Nasci para Deus, lá no Pimentas. E nós estamos inaugurando um novo quadro aqui chamado NasciCast. Você, membro dessa casa, voluntário, você amigo da Nasci, você que ama a Nasci, você está convidado a participar com a gente desse novo episódio. Aliás, o primeiro episódio de muitos que virão por aí do nosso NasciCast. Esse aqui é o podcast oficial da Nasci. E você está mais do que convidado para estar com a gente aqui, celebrando a Jesus, falando de assuntos pertinentes para esse tempo, né? E eu tenho hoje um convidado muito especial que está aqui com a gente. Só que antes de eu falar do convidado, eu queria que você curtisse aí, compartilhasse, deixasse um comentário, ative as notificações, clica no sininho aí, porque quando a gente entrar ao vivo nos podcasts, você já vai receber uma notificação aí no YouTube que a gente está ao vivo. Eu tenho hoje um convidado muito especial aqui na nossa casa. Cara, ele prega aqui desde 2008. Ó, já faz tempo, hein, gente? Ele é quase membro aqui da igreja. E, recentemente, ele teve com a família toda aqui. E foi, assim, um culto fantástico. Quem é essa pessoa ilustre que está com a gente? Se você adivinhar, você vai ganhar uma curtida no seu comentário, se você colocar aí, adivinhar. Antes de assistir, hein? Os segundos que passou aí. Vamos lá, gente, eu queria receber com muita alegria um amigo aqui dessa casa, um pastor, né? E receba com muito carinho, pastor André Silva. Oh! Mano, eu fiquei arrepiado com essa apresentação. Cara, você acredita que eu já me senti honrado quando o povo ia me chamar e dizer assim, ó, tá aqui o preletor. O meu sonho era ser chamado de preletor. Preletor. Eu acho que preletor, assim, dá uma... Não sei, mas eu tinha um barulho desse negócio de ser chamado de preletor. E hoje você falou ilustre. Ilustre, presença Mano, ilustre. Poucas pessoas usam graça e paz, povo de Deus. Sim, estou aqui para inaugurar o NasciCast. Você querendo ou não, diabo, isso aqui está acontecendo com muita guerra. Mas foi. Muita luta. Se tirar o cabo, você não canta, não prega, não faz mais nada. Não, já dizia já o poeta, né? Se desligar da tomada, você não canta, flui. Não flui, não vai. Obrigado, meu amigo, por ter me apresentado dessa forma. Você aqui. É recíproco. Muito bom também estar aqui. Já vou deixar aqui um abraço do nosso pastor. E eu vou falar, hein? Por onde anda esse obreiro? Ele vai te convidar para um assunto polêmico. Mas ele é ao vivo, né? É ao vivo. Eu senti que esse pastor é ao vivo. Não, e eu vou propor para ele um assunto bem delicado. Sabe, Fechou. Polêmico, um tabu. Fechou. Um assunto que ninguém fala. Só para dar uma tumultuada na internet, para travar o YouTube, para cair a plataforma, Ivan. Para os caras repostar a gente e falar, falou. Não, para ganhar hater. Para ganhar hater. Um assunto para ganhar hater. Cara, mas é uma alegria ter você aqui essa tarde, né? Muito bom estar com você. Esse papo de mesa é muito legal. E 2008, brother. 2008. Não, a gente tá fazendo as contas aqui, né? O pastor Ney e a pastora Andréia, eu acho que eles se lembrariam com mais exatidão. Eu tô aí no meio de uma luta que eu já não consigo mais lembrar de muita coisa. Mas 2008, é muito tempo. É muito tempo. Tivemos aí até uma pandemia. E você tava com a gente aí. Sim. E deixa eu te falar uma coisa, cara. A primeira vez que tu veio aqui, eu me lembro como se fosse hoje. Foi a convite de um... A gente liderava os jovens já, como você veio. E foi a convite de um jovem da igreja. Foi a ponte. Esses dias eu vi ele. Eu falei, você é culpado por eu estar aqui. Ele deu um DVD pro pastor teu. Cara, aí... Você lembra do DVD? Eu mas na verdade todos eram doidos, viu? Os DVD eram... Era maluquice, né? É, muito. Não, e era engraçado que você vinha apresentava os DVD, lembra? Você vendia os DVDs e falava assim, essa pregação aqui, eu fiz isso. Cara, o DVD vendia assim a rodo no culto. É porque o povo... Sei lá, o povo enxerga às vezes a minha mensagem como um stand-up. Cheguei a essa conclusão. E não é, né? Pelo amor de Deus. Mas deixa eu te falar, aí eu tava no culto, aí o pastor te apresentou, você subiu e começou a pregar. Mano. E aí nessa época a gente sentava, os pastores sentavam embaixo, como é hoje, né? E nós estávamos atrás dele nesse dia. Aí você começou, cara, a pular, rir, fazer aquela... Tudo que você faz pregando, que a gente já tá acostumado hoje, né? Hoje. Mas aquela vez a Raquel bateu no ombro dele e falou assim, pastor, o senhor assistiu o DVD inteiro? E ele? Ele falou, Raquel, só viu os primeiros 15 minutos. 15 minutos não dá pra entender a loucura. Mas aí já era tarde também, né? Eu já tava nem como puxar o paletó, né? Porque nas igrejas antigas, o cara puxava o paletó atrás de cenário. E eu usava paletó naquela época. Não que eu use agora, mas na época era toda religiosidade. Né? Evangélicos. Mano, mas fala aí, desde 2008, essa parada. Desde 2008, Deus me dando a honra de estar aqui na Nasci para Deus, vendo
a nascer, né? Porque eu tô aqui desde que a nasceu. Cara, mas eu vou te fazer uma pergunta, mas antes de uma pergunta, deixa eu falar uma parada pra você. Você lembra que você falou que viu uma mão mexendo? Mano, na verdade, Meu Deus. foi quando o pastor colocou, né? Colocou. Foi. É um mistério todo aí. Eu Agora, precisaria de uma hora só pra Só conversar pra falar sobre disso. isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que não é fácil a gente falar sobre nós, mas vamos rolar aqui um repórter. Quem é o André Silva? Ah, não, e você não vai começar com isso. Cara, você falou que era uma conversa boa, agora você tá fazendo uma entrevista. Mano, você falou que não era uma Nós entrevista. estamos aqui nesse dia muito especial. Não, você botou de uva, sol. mano, você botou bolacha pra mim, você botou café, você falou que era uma conversa. Café. Agora você Quem vai me mandar é? essa? Quem é André Quem Silva? é o André Silva? Porque a formalidade ficou pra trás aqui, ó. O negócio de pastor, o cara. Você viu? E quando os caras perguntam assim, como é teu nome? Você fala, pastor? Não tá no RG, pastor. Não, tanto é que a gente deveria aprender com o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo começava falando do nome dele e depois terminava falando sobre, né, o ofício. Na verdade, eu acho que o nosso nome precisa vir antes do ofício, né? Eu acho que quem você na verdade, o ofício é uma extensão de quem você é, né? Então, eu está aqui Paulo, né, servo do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo. Então, quem é o André Silva? Mano, eu sei que eu não queria pegar por esse lado, mas não tem pregador, né? Tem uma palavra que eu venho meditando nela já há alguns meses e eu acredito que ela expressa o que eu penso ao meu respeito. O André Silva é aquele que procura cada dia se dedicar ao outro com amor fraternal, preferindo em honra o outro mais do que eu próprio. Eu estou falando de Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, honrando ao outro mais do que a vocês mesmos. Então, hoje, eu identifico o André Silva como alguém que diariamente vê a importância de se dedicar ao outro. Talvez se você fizesse uma pergunta para mim como qual é o sentido da vida, eu te responderia isso: servir, se dedicar ao outro. Deixa eu te falar uma coisa. Você nasceu em berço evangélico? Não, mano, de jeito nenhum. Eu não sei se eu já te contei, mas a minha família tem um histórico no espiritismo, né? A minha família veio da Umbanda. Eu tô falando do lado materno, né? Uhum. Não que o lado paterno não tenha se envolvido, mas o lado materno. Acredito que é por conta disso que rolou até uma herança espiritual. Se formos conversar sobre herança espiritual, eu diria isso até para identificar e explicar a minha sensibilidade espiritual por conta até de Deus ter me levado aos seminários de cura, libertação, intercessão, batalha espiritual, louvor e adoração e mover profético. Por conta disso, minha avó, minha mãe, acredito que eram da Umbanda. Entendi. E você, me diz uma coisa, você tem um testemunho muito forte de conversão assim teu. Então você não veio de um berço evangélico. Não vim. Eu já te contei, né, que eu tive derrame cerebral. Tive 3 aneurismas seguidos. Eu sou um milagre, você sabe, né? Eu aqui é um milagre. Porque eu fiquei desenganado pelo... Porque você vê aneurisma, a pessoa... Mano, você acredita que eu desliguei meu celular? Pera só um pouquinho. Eu tô aqui. Gente, olha que coisa feia, que vergonha. Mas aqui, ó, modo lua. Eu sou apaixonado pelo modo lua. Eu sinto que o modo lua fosse... Me conecta. Me conecta, ó, já era. Você que tá mandando mensagem pra mim. Tchau. E aí? Mas geralmente quem tem aneurisma... Ou fica com... Você acredita que o povo fala que o jeito que eu prego é sequela? Sequelado. Mano, isso me entristece. Você sabe que isso é bullying? Sequelado. Mano, esse é o meu jeito. Não foi o que ficou. Não foi o que ficou. Porque o coágulo mesmo, a poça de sangue, desapareceu até dentro de uma experiência espiritual que eu tive dentro do hospital. Um dia, talvez no outro podcast eu explico com mais detalhes de que maneira eu enxerguei a batalha espiritual que houve dentro do meu quarto para que... Você não estava na igreja, servia ao Senhor? Nada, zero. Eu tive uma visão teofânica com os olhos abertos dentro do hospital. Cheguei até a discutir com o médico, porque ele falou que era efeito dos remédios, tal, tudo que eu estava tomando. 15 anos. Meu Deus. 15 anos. E aí, depois daquela experiência espiritual, no outro dia, minha boca que estava torta, porque paralisa, né? Um lado, tudo normal,
a poça de sangue sumiu, tentava até procurar no quarto para ver se eu tinha vomitado. Ou seja, se eu fizer tomografia, vai constatar tipo que eu fui clipado, que eu passei pela cirurgia? Mas não, tanto é que toda vez que eu tenho que fazer a tomografia, eu tenho que assinar um termo, porque na minha tomografia aparece como se eu tivesse sido clipado, como se tivesse ocorrido uma cirurgia, mas não, foi milagre. Tanto é que quem faz a cirurgia não pode fazer a tomografia, mas eu faço normal. Milagre, Ivan! Milagre. Não se explica, né? Vive. Vive. Deixa eu te falar uma coisa, quantos irmãos? Somos em 4. Tem a minha irmã. Todos pastores? Todos pastores. Uau. Minha irmã mais velha, aí depois vem meu irmão, aí vem a minha irmã, e aí eu sou o caçula. Na verdade não era pra mim ter vindo, né? Porque minha mãe não tinha mais planos de ter filho. Tomando remédio, o remédio começou a fazer mal, o médico pediu pra trocar, que foi trocar, papai chegou junto, tô eu aqui. Trocou o André. Na verdade eu sou um plano de Deus, né? Porque pelo meu pai e pela minha mãe, certamente eu não teria vindo. Mas vim para trazer toda essa alegria para a família. Que legal, cara, que legal. Que testemunho. E aí, depois disso, vocês aí foram até para Jesus, e aí caminharam a Jesus? Não, minha família foi para a igreja, né? É por conta da minha tia, que deu o nome que eu tenho hoje, até por conta do espiritismo, né? Porque você sabe que o meu nome foi dado por conta de um espírito. Mas enfim, deixa quieto. Já foi mergulhado no poder que há no sangue de Jesus, consagrado. Amém. Mas eles se converteram a uma igreja, uma doutrina muito pesada, usos e costumes. Porque você sabe que há um tempo atrás tinha igrejas que tinha como doutrina você ter que ir de chapéu, né, Ivan? Uau! Então, a igreja a qual os meus pais se converteram, tiveram encontro com Jesus, muita doutrina, usos e costumes. Acho que por conta disso também eles deram uma distanciada. Então teve um tempo aí que a minha família ficou fora da igreja, eu era muito criança, não me lembro. Quando esse acontecido teu foi... Essa volta foi a ponte, foi o meio que Deus usou para ir trazendo um por um. Então Deus me trouxe depois, né? Porque mesmo depois de eu ter passado por tudo isso, eu ainda fiquei no Egito com força. E me diz uma coisa, você hoje você mora no interior, você sempre morou no interior ou não? Sempre do interior. Sempre no interior. Hoje eu nem sei onde eu moro, né, Ivan? Morar para mim é uma promessa da parte de Deus. Eu costumo dizer para os amigos que eu não sou Satanás, mas tenho rodeado a terra e passeado por ela, porque não para, o Filho né, de Deus tem onde encostar a cabeça. Realmente isso. Meu nome é Tchau. Mas nessa época vocês moravam no interior? No interior. Mas você já foi da roça assim? Ou não? Não, já era meio não. capital. É porque quando eu falo Bilac, mano, a galera pensa que, tipo assim, é meio do mato. Falou o quê? Bilac. Onde que é isso? É a cidade onde eu morei por um tempo. E é uma cidade de 7 mil habitantes. É muito pequena, mano. Mas não é no estado de São Paulo? Perto de Araçatuba. Perto de Araçatuba. Não, tem um pontinho assim, ó. Tem um pontinho só no mar. Mas assim, quando a gente fala interior, a galera já pensa, tipo assim... Sim, cara, roça. Não sem vaca andando pela rua. Até tem um cavalinho ou outro caminhando. Eu sou de Sorocaba, você sabe, né? Sei, mas hoje, vocês sempre moraram no interior? Sempre. Aí deixa eu te falar uma outra parada. Como é que começou o ministério? Porque aí você teve essa experiência com Deus e tal, e sua família volta para Jesus, e aí os irmãos, você falou, todos são pastores. E como é que começou essa chamada assim? Você viu um irmão sendo, o outro sendo? Teve uma ordem? Tipo, na verdade, eu vim primeiro, né? É sério? Para a igreja. Eu sou o caçula. Então, o meu ministério começou primeiro do que o dos meus irmãos. E o meu ministério, Ivan, eu tô olhando ali para aquela câmera ali tá focada em mim. O meu ministério começou com surdos. Eu comecei evangelizando os surdos através do alfabeto dactilológico, da pantomima e da Libras. Porque ao ministrar para os surdos, eu não uso só a Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Eu uso a pantomima. E a pantomima é todo aquele mover teatral, é toda aquela expressão corporal a fim de transmitir para o surdo emoção. Eu acho que quando você se limita só a Libras, você não consegue provocar no surdo a emoção do evangelho. Tá acontecendo ali na hora. Isso. E levar o surdo a se emocionar, a chorar. Então, acho muito importante a pantomima. Por isso, eu acabei conquistando essa forma diferenciada de pregar. Porque para o surdo, eu chego a fazer 4 personagens ao mesmo tempo. Não tem microfone, né, Ivan? Então, eu fico livre. Então, eu rolo no chão, eu pulo, eu faço 4 personagens ao mesmo tempo.
e os surdos se divertem. Mas me diz uma coisa, você fez além do curso de Libras, ok? Mas algum você Mano, eu não fiz curso de Libras. Ah, não? Não. Eu me apaixonei pelo surdo, pelo Ministério de Surdos, por conta do meu primo. Eu tenho um primo surdo. Você veio para a igreja e começou como Ministério de Surdos. Quando eu não, fora da igreja, eu não dava moral para esse primo meu. Certo. Sabe aquele preconceito em relação a quem porta uma necessidade especial? Sim. Então era um primo que eu não me aproximava. Pô, o cara é surdo. Existia esse pré-conceito com o meu primo. Hoje eu acredito que isso. Ah, mas você não gostava? Não era em relação a não gostar. Sabe, eu não tinha comunicação, não tinha interesse. Quando eu vim para Jesus, quando Jesus me aceitou, comecei a me aproximar desse meu primo. E aí ele começou a me ensinar o básico. E aí meu primo morava em uma outra cidade. Quando eu voltei para Sorocaba, tinha uma comunidade surda que se encontrava no terminal rodoviária. Uhum. E aí eu passava lá com ele, ficava no meio deles de 8 a 12 horas por dia, Iva. Uau. Tinha dia que eu aprendia uns 10, 15 sinais. Tinha dia que eu não aprendia nenhum. Porque o surdo, ele também tem um preconceito com o ouvinte. Tem muita gente que não sabe disso. Também não estou generalizando, mas tem muitos surdos que também têm um preconceito com o ouvinte. Por conta, a gente fala, e muitos, por não ter a leitura labial, ficam meio receosos. Será que está falando de mim? Será que está rindo de mim? Então, existe uma segregação. E aí eu tive muita dificuldade de conseguir entrar no meio deles. E quando eu entrei, então eu aprendi a Libra, a linguagem brasileira de sinais, com os surdos. Tanto é que quando eu me comunico, a grande maioria pensa que eu sou surdo por eu ter aprendido com eles. Não, talvez não tenha uma coisa tão técnica, não mas tem aquela coisa da a vivência, escola. né? A vivência ali Isso, com eles, com os surdos. Poxa, que legal, cara. E aí tu entrou por essa porta, com esse primo. E comecei a pregar o evangelho para os surdos. Comecei a levá-los para a igreja, fazendo evento de comes e bebes, que surdo gosta de eventos de comes e bebes. E aí eles iam nesses eventos que eu fazia na igreja, e aí eu linkava com os cultos e ficava ali do lado do pastor, fazendo a interpretação da mensagem, tudo, e me apaixonei por esse mundo. E aí um dia eu pedi para Deus me dar a oportunidade de pregar para quem ouve. Eu queria pregar agora para quem... Eu pregava já para surdos, eu queria pregar para quem ouve, para ouvintes. E quando eu tive a primeira oportunidade de pregar para ouvinte, eu preguei como se eu estivesse pregando para surdos, só que falando. Mas com toda a pantomima, com todo o negócio meio que teatral. E o povo gostou muito. E você vê que o povo gosta, né? Não, mas é 880 também, não é o povo gosta, é 880. Ou o povo gosta muito ou detesta. Porque ainda existe toda aquela coisa da ética, de não pular em cima do altar, de não rolar no chão. Cara, e a gente tá falando, até, né? Desculpa, quantos anos você tá, brother? Mano, eu estou com 41 anos. Mas na verdade... Estamos falando disso aí, você tinha o quê? 18, 19 anos? Estamos em 2024. Então, janeiro de 2024, esse ano eu faço 42. Eu não sei quando o povo vai ouvir esse podcast. Se você ouvir em 2027, aí você faz as contas, eu já vou estar bem mais pra lá. Eu tô com 40, eu faço 41 esse ano. Sério? A gente tá lado a lado. Mas isso você tá falando do quê? Você tinha 19, 18, 19? Eu tinha 17. 17 anos. 17. O meu encontro com Jesus foi aos 17. Beleza. Vamos falar que hoje, o jeito que você prega, a gente... Não, qualquer pessoa que estiver pregando hoje vai falar, cara, tudo bem, ok, tá legal. Hoje, né? Hoje, mas vamos falar isso em... Não, mano, eu só fui com preconceito. Não, do povo falar... do povo cogitar eu ser dependente químico, ligar a minha forma de pregar à droga, das pessoas falarem da minha orientação sexual por conta da forma de pregar, porque você tinha que manter uma postura, então se você brincou muito, se você fez uma coisa, então hoje não. Hoje é mais tranquilo, mas naquela... Porque o Cláudio Duarte também quebrou muito isso. Quebrou um tabu, né? Ele quebrou um tabu. Mas eu já pregava já de um jeito polêmico antes do Cláudio Duarte surgir, mas a vinda antes do dele... fenômeno de internet, de tudo isso. Mas ele veio, ele me ajudou muito por conta do jeito dele mais cômico, mais engraçado, que é algo que a gente tem, Ivan. Porque às vezes as pessoas perguntam,
Mas você treinou essa parte da pregação em casa? Você ficou, não, é o meu jeito e eu fluo aí no cômico mesmo. E tem hora que aparece, vem assim, tem hora que vem as coisas na hora, né? Deus manda assim na hora, fala, faz isso aqui. Porque... Algumas coisas você já tem na cabeça, fala, cara... É porque tem igreja que diz assim, olha, eu vi uma pregação sua no YouTube, eu queria que você pregasse essa. Mas aí a pessoa espera que até os momentos engraçados vai ser igual... Até a hora que você fala pra beber água vai ser a mesma, né? Não vai, mano, muda. Então, sofri muito preconceito no começo, hoje não mais. As pessoas hoje entendem o que eu carrego da parte de Deus. Quem eu? Entendem que a forma que eu prego também é para alcançar um número de pessoas que talvez não seriam alcançadas através de um pregador mais polido, mais educado, né? Porque me falta educação, Ivan. Às vezes eu faço algumas coisas no altar que você tá me vendo, me perdoa, se de alguma maneira eu te ofendo. Mas às vezes eu sinto que me falta educação. Tem um amigo meu que ele diz assim, pastor André não prega, ele bagunça, porque tem coisas que eu faço. Você já viu eu pregando sobre a jumenta de Balaão? Mano, eu imito a jumenta de Balaão de um jeito que ninguém nunca vai imitar. Eu tenho a ministração de você pegando a fluxinha e pulando na ordem de Jesus. Eu lembro disso, mano, cara. Você acredita que eu cheguei a sofrer uma lesão por conta disso? E hoje eu não consigo mais pular que nem ela. E nem sei também se aquela obreira pulou, né? Toda uma criação, uma viagem que eu faço sem passagem de volta. A fluxinha, cara. Eu falei, cara... E eu lembro que nessa época, as transmissões na igreja tinham 3 câmeras. Tinha uma que ficava parada e tinha 2 caras que ficavam um do lado do púlpito assim. E na hora que você armou aqui pra pular, os câmeras ficou tudo correndo pro lado pro outro assim. É verdade, tinha uns cara, volantes. Deu tipo um peixinho aqui assim, ó. Foi tipo como defender uma bola, sabe? Cara, depois que eu me machuquei, eu nunca mais. Não, eu fiquei até traumatizado com essa mensagem. A mulher do fluxo de sangue ficou pra trás. Não tem mais como agora. Não tem mais, não faz. Mano, isso aqui é café. Eu posso, né? Pode, por claro, gentileza, uma pausa. Vai falando aí, Ivan. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Amigo, tem muita... Eu acho que você já deve ter respondido muitas perguntas nesse sentido e tal, mas... Sobre a chamada e propósito. O que você diria assim? Chamada e propósito. O que você diria? Porque assim... Você começou... Mano, tá bom esse café. Vou tomar. Você começou falando sobre consurros. E essa caneca? Tinha um programa na televisão... que todo mundo pedia a caneca aqui e não sei, se sentir no coração, se flui o espírito, não sei, vamos dar essa caneca de presente pro pastor André, não sei, só tem 2, a gente tem mais naquele armário, dá pra dar de presente? Não dá, não sei, fica pra meditação. A gente vai conversar com a administração do NasciCast, que pode fazer... Porque esse é o problema, né? O primeiro programa, aí o convidado pede a caneca, depois vai vir um monte, aí todo mundo vai querer. É prejuízo. Agora vai pedir para a administração. Tô brincando. É que eu coleciono, né? Mas enfim. Vamos lá. Chamada e propósito. Como que é isso aí pra você? Cara, você sabe que é um assunto que divide opinião, né? Cada pessoa fala algo, né? Sobre chamada, sobre propósito. Eu sei que você deve carregar uma opinião sobre isso, assim como eu carrego também. Mas vamos lá, chamada e propósito. Ivan, pastor amado, eu acredito que a chamada ela está ligada à vocação. E o propósito está ligado a você descobrir o que queima em você a partir do momento que você começa a servir. Eu sei que ficou complicado, mas a gente vai descomplicar. Se a chamada está ligada à vocação, eu e você precisamos entender o que é vocação. Eu posso falar, você sabe que eu gosto de falar, né? Porque tem gente que tem potencial, tem gente que tem competência, tem gente que tem habilidade, tem gente que tem talento, tem gente que tem dom, tem gente que tem vocação e tem gente que tem só coragem, Ivan. Tem gente que tem potencial, mas não tem competência. Tem gente que tem potencial e competência, mas não tem habilidade. Tem gente que tem potencial, competência e habilidade, mas não tem talento. Tem gente que tem potencial, competência, habilidade, talento, mas não tem dom. Tem gente que tem potencial, competência, habilidade, talento, dom, mas não tem o quê? Vocação. Agora tem gente que não tem potencial, não tem competência, não tem habilidade. Olha eu me perdendo. Não tem talento, não tem dom, não tem vocação, mas tem o quê? Coragem. Tem gente que só tem coragem, velho. Corajoso, né? Corajoso. E às vezes, por conta dessa coragem, Deus
abençoar essa pessoa com as demais. Agora tem gente que tem potencial, competência, habilidade, talento, dom, vocação, coragem. É o combo. Só tem um combo. Mas espera, não esqueci da pergunta que você me fez. Chamada está ligada à vocação. E vocação é quando você recebe um convite do céu para cumprir uma função obrigatória a qual você não tem a oportunidade de dizer não. Eu vou repetir. Vocação é quando você tem um convite do céu para cumprir uma função obrigatória, onde você não tem a oportunidade de dizer não. Então, isso é chamada. É o convite que você tem do céu para fazer algo onde você não pode dizer não. É vocação, você está vocacionado a isso. Agora, propósito é quando você entende onde é a sua vocação. É quando você compreende o convite. E aí tem pessoas que perguntam para mim, como eu descubro a minha vocação? Como eu entendo o meu propósito? Que é a chave aí, né? Todo mundo pergunta isso pra gente. Meu propósito qual é? Servindo, Ivan. Servindo. Não é chegando numa igreja e escolhendo. Ah, eu quero ser da mídia. Ah, eu quero cantar. Ah, eu quero cantar. Quero pregar. É isso. Começa a servir. Onde te colocar, eu vou. Onde você tiver a oportunidade de fazer algo, faça e faça com excelência. Vai chegar um momento em que você vai se encontrar. Nossa, e aí o propósito, ele te dá significado para a existência, ele te dá resposta para a tua chamada e é o propósito para a tua luta. Então, nossa, tá complicado, hein? Resumindo, a vocação é a chamada, é o convite do céu para cumprir uma função obrigatória. E o propósito é o lugar aonde você se sente confortável em servir. A esfera de atuação profética é o ambiente a qual Deus colocou e você encontra ali significado para a sua existência. É ali que você se encontra. Eu descobri o meu propósito. É no ministério infantil que eu me sinto agregando, eu me sinto útil. É no ministério de surdos que eu vejo resposta para a minha chamada. Uhum. É na dança que eu encontrei o convite do céu para mim. Conseguiu entender, Ivan? Consegui. Deixa eu te falar uma parada. Você sabia que eu era doido para ministrar o louvor, cara? Eu não canto nada, mano. Se eu começar a cantar, é pra fechar a igreja. Vamos embora. Mas, Ivan, eu também. Esse dom e esse talento de cantar eu não tenho. Eu melhorei. Você tem inveja de quem? Mas na insistência. Você tem inveja, Ivan? Eu olho pro James e eu falo, caramba, mano, que inveja. Mas o James... Tem gente que é fora da curva, Ivan. Mas, enfim, eu não vou dizer que eu tenho inveja. Eu também não. Mas assim, ó, aí o que eu ia te falar? Dentro dessa parada, quando eu vim para Nasci, o pastor Ney falou para mim, cara, tu vai pregar. Tu vai liderar um jovem, tu vai pregar. Eu lembro, mano, como fosse hoje. Eu entrei no gabinete dele. E aí ele falou, cara, tu vai liderar os jovens e tal. Eu falei, pastor, eu nunca preguei. Eu nunca. Não é se eu vou liderar os jovens. Vai, como que ele falou? Vai. Meu filho. Não. Sim. Não, pera. Não, aqui, ó. Amorceu. Não, agora ele já evoluiu. É aqui, ó. Aqui, ó. Ivan, meu filho. Isso aí. Que tem 2 zap que ele manda, né? Quando é amigo e quando é amigo. É isso aí. Ó, não sei. Vamos desenhar aqui. Quando amigo é algo positivo que tá vindo. Quando diz meu filho, vem aí uma orientação, hein? Vem uma exortaçãozinha aí. Ele falou, aí, cara, eu saí. Aí ele falou, você vai liderar o jovem? Eu falei, pastor, eu nunca liderei. Então, ele levantou da cadeira e fui saindo. Aí na porta do gabinete. Te deixando ali? Na porta do gabinete ele fez assim, ó. Vai orar de madrugada e ler a Bíblia. Cara, é isso. Aí, só que eu me encontrei, mano. Aí fui estudar teologia e uma série de coisas, né? Só que eu me encontrei. Só que aí, antes de eu chegar ao propósito de vida meu, que é o pastoreio, essa vocação e tal, mano, eu dei aula infantil. Exatamente o que você falou. Dei aula infantil. Passou por todos os cara, cuidava de sons. Uma série de coisas. Mano, isso é muito bonito. Isso é lindo. E principalmente para um pastor. Sabe, quando você chega ao sacerdócio, tendo como experiência limpar a igreja, limpar banheiro, alinhar cadeira, cuidar de criança. Mano, isso te traz uma maturidade sacerdotal muito grande. Porque aí você é um pastor que você não se limita só ao altar. Se tiver que receber alguém lá na porta, você recebe. Se você tiver que ajudar no estacionamento, você ajuda.
Não tem problema, né? Não tem enrosco, né? Isso é muito bonito. E te traz humildade, né? Que é a capacidade de conseguir identificar o valor. Você sabia que a primeira cantata, o primeiro especial de Natal que a gente fez na igreja, a equipe falou assim para mim, pastor, a gente vai fazer, a gente quer fazer, mas a gente não tem sonoplasta pro dia, porque é próximo de viagem, final de ano e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, o que a gente faz? Ele falou, pastor, só tem uma forma da gente fazer, o senhor ficar no som. Eu falei, vai embora. Então nós vamos fazer isso. Cara, não é como se fosse hoje, foi acho que 2016. Não, eu lembro muito de você no som. Foi 2016. Você lembra que toda vez que eu pegava o microfone eu brincava com você lá no som? E foi 2016. Eu lembro, eu pastoreando a igreja no Pimentas, cara. A equipe foi apresentar o especial de Páscoa e eu fiz o som. Assim, eu falei pra eles, isso é muito bonito. Vamos junto. E aí, no final, aí o menino desceu, veio pro som, a Raquel subiu, aí eu subi, fizemos uma finalização e tal, e tudo bem, mas fluiu. E tipo assim, vamos servir juntos, a gente tá aqui para servir juntos. Aí dentro desse chamada, propósito, ministério e tal, tem alguém que você se inspira, assim, você fala, cara, esse cara pra mim é assim, esse cara pra mim é uma inspiração. Você diz no sentido de referência. De referência. No sentido assim, de ministério, assim, pro André, o André fala assim, cara, isso aqui pra mim é uma... Esse cara, não sei se pode dar um nome, né, mas se puder, mas esse cara pra mim é uma inspiração. Ivan, eu acredito que esse podcast ele vai alcançar um número muito grande de pessoas. E para que não haja hate, eu tenho como eu posso dizer, um grupo de pessoas que me inspira. Eu tenho um número. Acredito que eu acho que cabe em uma mão só o número de pessoas que me inspira. Não passa de uma mão. E é claro que eu poderia citar o nome de todos, mas eu vou falar um nome só, que é o nome de quem me convidou para esse podcast. Eu talvez em outro podcast eu fale outro nome, mas eu acho justo nesse primeiro... Sabe que esse é o meu primeiro podcast, né? Pois é. Primeiro? Você nunca gravou nenhum? Cara, eu já recebi vários convites e quero pedir perdão para todos que me convidaram. A agenda dele está comigo. Eu posso ficar falando com aquela câmera? Pode, você viu que eu viro toda hora, né? Você vai falar com a câmera e aí você vai falar assim, ó, agenda de podcast, você fala com o Ivan. Sabe por quê? Pede perdão para as pessoas. Cara, porque eu acho muito chique essa cadeira que gira. Você não acha? Você sabe que essas cadeiras é caro, né? Eu acho muito da hora essas cadeiras que giram. Então eu viro pra lá, ó. Já tá aqui pra fazer isso. Agora, olha lá na câmera e pede perdão. Me perdoa. Você que me fez o convite pro podcast e eu disse não. Na verdade, tinha todo um... Você sabe que a maioria das pessoas que são figuras públicas ou que fala pra muita gente, que é o meu caso, são tímidas, Ivan. Eu sou tímido. Não, mas você eu tava nervoso. Você viu que eu tava um pouco nervoso para fazer esse podcast. É o primeiro que eu aceito. Agora, vocês que me convidaram, pode me convidar de novo, porque hoje eu fui liberto. Eu senti que virou um cativeiro. Virou uma chave, né? Virou uma chave. Então, esse é o primeiro podcast que eu estou fazendo. E por conta de ter recebido esse convite de uma pessoa que me inspira e é uma referência para mim, que é pastor Ney Messias. Eu nunca escondi isso de ninguém. Todas as vezes que eu peguei o microfone nessa casa, eu sempre falei do quanto eu respeito o que ele carrega, a admiração. O pastor Ney, ele é alguém que, nos dias de hoje, leva o reino de Deus muito a sério. Ivan, e eu digo isso porque sou próximo dele. E a seriedade a qual ele trata o reino de Deus, a capacidade dele de enxergar a casa de Deus, não como eu já vi muita gente enxergando, como um meio de vida, sabe? Até porque tu tem um ministério itinerante, né? Tu já andou muito. Ivan, eu já andei muito, tô andando ainda muito, porque o ministério itinerante ainda continua. Aliás, vamos fazer um adendo aqui, né? Deixa eu só fechar. Pastor Ney Messias, pela seriedade, não é porque ele roda no mistério, porque ele é do sapateado, porque ele profetiza, revela RG, revela CPF, porque ele assopra o povo e o povo cai. A Bíblia diz que João Batista não fez nenhum milagre, mas tudo que ele falava era o quê? Verdade. Então, sabe quando
Você compreende que ser usado por Deus não tem nada a ver com dom? Ser usado por Deus tem a ver com caráter? E o pastor Ney tem caráter, mano. E você sabe que o que ele fala sentado, ele mantém em pé. Então, ele carrega a minha admiração e é uma inspiração para mim. É alguém que eu tenho prazer de caminhar do lado. E me ajudou em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Tanto é que eu quero, em um podcast com ele, falar só sobre o meu deserto. Já fica aqui o convite, né? Fala bem, pastorzão, o próximo... Isso, meu amigo. Vai ter um Vamos tema. fazer um podcast, vai ter um tema que esteja atrelado a todo o deserto que eu passei e você esteve do meu lado. Porque você chegou aqui, cara, era missionário André Silva. Missionário, mano. Missionário. E no campo total. Fiquei 10 anos no campo. Aí nós já entra numa outra estação, assim. Você chegou como missionário. Como missionário. E o pastor... Não que eu não seja mais. Não, hoje eu me identifico como um pastor, ainda como um pastor missionário. Mas, quando eu cheguei aqui, era missões total. 100% missionário. Nada de pastor, Ivan, nada de pastor. Não tinha uma visão pastoral, não tinha uma essência pastoral, não tinha uma fala pastoral. Você teve muitos... Pastor, cara, ele assim, pra mim, ele sempre tem um conselho. Sempre. Sim. Todas as vezes que você senta com ele na mesa, ele sempre tem um conselho pra te dar, tá? E eu acho que você, o tempo que você tá aqui com a gente, tu já teve muitas mesas. Com o pastor Ney? Sim. De quando você chegou aqui missionário e tal. Sim. Porque quando nós falamos de missionário, a gente fala como fazer missões, né? Fazer missões. Então, você foi para esse campo, assim. Eu fui. Eu penso que, eu não sei, mas eu penso que hoje eu sou um missionário urbano, um pastor, porque você cuida de um rebanho. Não, missões urbanas, ela é essencial, né? O cara, por exemplo, a gente está aqui, tem aqueles que foram... Não, tem gente que acha que missões é além fronteira. Não, a missão começa onde você está. Você está na faculdade, dá para fazer missões. É um campo. Tá no hospital, você tá... eu acho que a missão começa do lugar onde você está. E você entrou por essa porta de missões. Fazia missões. Como eu disse para você, o meu ministério começou com os surdos. Depois, e aí eu recebi convites para fazer parte de equipes missionárias que foram para a África, que foram para tribos indígenas, que foram para os ribeirinhos, que foram para o extremo sul do sertão nordestino. Então eu tive essa experiência no campo, Ivan. O que mais, assim, você viu que te impressionou nesses campos missionários? Assim, que você fala, cara, isso aqui Porque tem gente que passa algumas experiências de falar assim, eu tive que sair e fui chorar num canto, orar, Deus, me perdoe. O que te marcou, assim, no campo missionário, nas missões? Você sabe que em missões você aprende uma coisa. A emoção fica para o fim da missão. Você não pode se emocionar durante a missão, porque isso atrapalha muito. Eu não sabia disso, não. Eu ouvia isso nos alojamentos, que é emoção para o fim da missão. Então, depois que a gente entra na van, ou você entra no avião, indo embora, ali você está liberado para chorar. Eu lembro que isso aconteceu em 2 momentos. Não que os outros não tenham me emocionado, mas nas tribos indígenas, eu fiz um trabalho com várias tribos indígenas e no final desse trabalho os índios fizeram uma grande festa e pediram para a gente não ir embora. E aí o jeito que eles pediram, com toda a cultura, com toda a dança deles, aquilo me trouxe um nó na garganta, um aperto no peito. E eu retornava desse trabalho com o líder de missões. E aí, quando a gente entrou no carro, eu olhei para ele para pedir autorização para chorar, né? Porque você não podia. A hora que eu virei para ele pedindo autorização para chorar, ele já estava chorando. E aí eu entendi que eu podia chorar ainda. E aí eu já estava chorando já. Por conta do jeito que os índios pediram pra gente ficar. Mas te emociona ainda até hoje, de lembrar do... Mano, me emociona porque eu levei muito a sério emoção pro fim da missão. Eu levei muito a sério. Suporte, pra ver, por exemplo, você não sabe o que vai vir, né? Mano, eles fizeram a dança, sabe? A dança cultural. E aí eles mataram um boi, mano. Mataram um boi. E aí eles de presente pra gente, eles deram um saco de mandioca, sabe? E foram os presentes mais significativos que eu recebi, porque era o que eles tinham, entendeu? O que fazia parte do ambiente deles. E aí o jeito que eles pediram, ver o cacique chorando, mano.
o cacique. E quando a gente chegou nas tribos indígenas, uma pessoa tinha que ser escolhida para falar com os caciques. Porque assim, para entrar na tribo, você tinha que falar com o cacique. E aí o líder de missões disse, o pastor André que vai falar com o cacique, com os caciques. Na época eu era missionário. E aí tudo na Bíblia para mim virava cacique. O cacique Moisés, e aí eu falava, tinha um cacique por nome de Josué, tinha um cacique por nome de Elias, todo mundo na Bíblia virou cacique porque eu transformei na linguagem deles. E aí veio o cacique, mano, no último dia chorando, pedindo pra gente ficar. E aí eu lembro a hora que eu entrei no carro, eu fui olhar pra ele, pedindo pra ele se eu podia chorar, e a hora que eu vi ele chorando, aí eu desmoronei, mano. E aí eu fiquei muito mal. Esse foi um momento que mexeu muito comigo. E o outro, a África, né, Ivan? Eu aconselho todo mundo que tem um desejo de missões além fronteiras, África. E quando falamos da África, falamos de mais de 50 países, né? Então nós temos que ter consciência de que tem gente que diz que foi para a África, mas não foi para a África. Eu estou falando de campos minados, entendeu? Onde ainda existe um grupo de crianças que sofrem por terem sido mutiladas. E eu estou falando de Maputo, Malawi, Moçambique, algumas aldeias como Chimoio, Tete, Dondo. E andar por lá e ver ainda a escassez, a fome, miséria, Ivan. Isso mexeu muito comigo. Quando eu voltei da África, sabe, de você pegar o simples, tipo, eu tenho essas comidas aqui, a bolacha, a água, sabe, de diminuir o seu tempo no banho, abrir a torneira e ver saindo água ali e dizer, Deus, obrigado, sabe, de você começar a ser grato a Deus por aquilo que para você... Simples, uma coisa simples. Aquilo para você era normal. A gente normaliza muita coisa que a gente deveria agradecer, entendeu? E a África me trouxe essa consciência de ser grato a Deus por aquilo que a gente chama de básico, e para muitos seria o luxo. Entendi. A água sair da tua torneira é um luxo. Você ter a oportunidade de tomar um banho maior do que 5 minutos é um luxo. Você fazer uma refeição, sentar assim e falar, cara, eu vou tomar café. Eu fui para uma aldeia, Ivan. Você sabe que eu sou chorão? Eu já te contei que eu sou chorão? Mano, eu sou chorão. Eu choro no comercial do Bradesco. O Bradesco também, às vezes, é o diabo que usa eles no final do ano. Pra querer trazer a gente pra uma depressão que não existe. Que não existe. Então, eu fazendo uma propaganda, a gente nem tá sendo patrocinado. Não, tá puxado isso. Aliás, se quiser, né, fica aí o nosso também, cast, né? fica aí o nosso convite. Curte, comenta, compartilha, ativa a notificação aí. Manda pra alguém esse podcast, esse link aí. Eu tava indo pra uma aldeia africana, aí tinha crianças na beira da estrada. E a hora que a gente chegou no momento da estrada, veio um pequenininho, aquele pequenininho barrigudinho, que é verme, e aí ele estende a mão para você parar o carro. Aí as outras crianças, elas vêm tampando todos os buracos na estrada, porque são vários buracos na estrada. Aí vem tampando o buraco para você passar com o carro. Aí por eles tamparem o buraco, eles estendem a mão pedindo um pedaço de pão, comida. Por eles terem tampado o buraco para você passar com o carro. Aí você dá alguma coisa para eles, a hora que o carro termina de passar, eles destampam o buraco de novo para tampar para o próximo carro e pedir comida. E eles ficam o dia inteiro fazendo isso. Mano, isso mexeu muito comigo. Sabe, esse negócio de tampar e destampar o buraco a troco de um pedaço de pão. Eu lembro que a gente chegou numa aldeia com dezenas de pão com geleia de morango. E aí a criança, ela estendia a mão, pegava um pedaço de pão com geleia de morango, já escondia essa mão e não estendia a outra. Tipo, já querendo garantir mais um. Mano, é muito complicado a África. Mas o Brasil também. Se eu te contar também o que eu vivi no sertão, se eu te contar o que eu vivi também nos ribeirinhos. Existem muitos lugares no Brasil que não tem como não igualar com a África. Mas, enfim, a África mexeu bastante comigo também. Isso que a gente está falando, né? Você chegou aqui na NACI como missionário. Como missionário. Hoje é um pastor, né? Local. De uma igreja. E itinerante, né? E como é que é?
como é que é conciliar isso? Por quê? Por exemplo, se você falar, como que é o pastor local? Eu vou te falar. Cara, você faz visita, você vai velório. E eu tenho essa experiência também. Você vai numa série de coisas. E como é que é você conciliar essa agenda, assim, porque, que nem você falou, hoje eu tô em São Paulo, hoje eu tô... Então, como é que é tudo isso aí? Como pastor local, Mano, a experiência que você ganha como pastor, você não ganha como missionário. Amigo, é outra realidade a vida do pastor local. Eu acho que se pegar os 10 anos que eu fiquei no campo missionário e torcer nessa taça, não dá um ano de pastoreio. Uhum. O pastor, ele enfrenta uns picos emocionais que ninguém nunca vai entender. Um dia você está fazendo casamento, se alegrando com o casal. No outro dia você está num velório. Aí você tem que chorar com a pessoa. Você saiu do velório, você vai para um pré-natal, porque nasceu uma criança, e você tem que abraçar os pais com um sorriso. Aí você volta para um aconselhamento, onde a pessoa está em depressão. Aí você faz um casamento, aí você está num aniversário, aí você apresenta uma criança, aí você está num velório. Então, a gente passa por picos emocionais que, se você não tiver uma rede de apoio, não é só Deus, entendeu? Uhum. Se você não tiver uma rede de apoio, você não aguenta. Você não aguenta. Então, o ministério pastoral me trouxe essa maturidade que eu não tinha e que contribuiu muito com o meu ministério itinerante. Porque o itinerante, só o itinerante, ele não sabe a realidade de um pastor. Então, às vezes, o itinerante passa e ele deixa até uns fogos para você apagar depois. Porque o itinerante, ele não quer saber as lutas que o pastor enfrenta. Então, às vezes, ele deixa uns fogos que você tem que apagar. Às vezes, uma mensagem que você tem que remendar. Eu, como pastor itinerante agora, eu entendo a realidade do pastor. Local. O que tá do local. Então, eu compreendo algumas coisas que eu poderia falar se eu fosse só itinerante, mas como pastor itinerante não é de bom tom. Entendeu? Enfim, respondendo agora a sua pergunta, como eu lido com tudo isso? Renúncia. Ser pastor local e ser pastor itinerante exige de mim, Ivan, muita renúncia. Então, muita coisa que eu gostaria de viver, que eu gostaria de fazer, eu não vivo e eu não faço por conta dessa dupla jornada. Se eu fosse só pastor local, eu conseguiria fazer muito mais coisas. Hoje, os seus cultos hoje são quinta? Eu tenho 2 cultos na igreja local, que é lá em Sorocaba. Certo. Que a igreja é uma igreja missionária enviados pelo Espírito. Deus me permitiu ver o nascimento dessa igreja em Atos 13, verso 4, onde diz, é o Espírito Santo que chama, separa e envia. Então, a chamada, a separação e o envio, lá em Atos 13, ocorre pelo Espírito. E o Senhor falou ao meu coração sobre a importância de ter uma igreja onde o Espírito Santo tem a oportunidade de chamar, separar e enviar. Legal. Então nós acreditamos lá em um envio de 100%, onde ninguém foi chamado para ficar sentado. Todo mundo foi chamado para viver e experimentar um ID. Lá nós temos um culto de quinta, que é a nossa quinta profética. Temos o nosso culto de domingo, que é o domingo da celebração. E aí eu tenho dias onde eu faço atendimento pastoral, onde eu consigo fazer algumas visitas pastoral também. E depois me dedicando ao ministério itinerante, onde hoje eu priorizo atender amigos. Entendi. Hoje eu já não abro a minha agenda, tipo... Hoje, não é que eu não abro, eu não tenho prioridade atender, às vezes, uma igreja ou uma cidade, um estado, onde eu não conheço, eu não... Sabe, se aventurar? Vamos... Sei. Mas já hoje, viveu isso? Já vivi muito isso. Hoje, por conta da minha agenda estar estreita também, eu estou priorizando atender os amigos. Deixa eu te falar uma coisa, assim, dentro desse assunto que você está falando. Tu já foi para algum lugar e, tipo, te colocaram para dormir num lugar, tipo assim,
tu foi pregar e colocaram um bagulho absurdo, tipo assim, num motel. Cara, tu vai dormir aqui. Mano, em motel eu nunca dormi. É. Tipo assim, de agenda. Não, entendi. Mas, tipo assim, me agendar e... Não, isso nunca aconteceu. Já dormi em rodoviária. Já dormi em banheiro. Porque, mano, hoje, de verdade, a gente fala assim, cara, você tem o Pix, você tem um monte de coisa. Naquela época, pô, quando você vinha em 2009, não tinha essa facilidade da transferência bancária, talvez do dinheiro. Você tinha que falar, cara, o cara me chamou para pregar em Minas, eu vou ter que ter a grana para mim ir, para me garantir minha volta. É porque eu não tinha, no começo, eu não tinha um escritório que cuidasse da minha agenda itinerante, que fizesse todo esse trâmite trajeto, né? para mim. Toda essa logística de custo, tudo. Mano, eu ia pela fé. Recebeu o convite, vamos embora. Vamos embora. De chegar em um lugar e depois o pastor me levar na rodoviária, me dar um abraço, agradecer a Deus pela minha vida e eu ficar esperando pelo menos ele me ajudar com a passagem de volta e não tinha. Eu teria que, da cidade onde eu estava, ligar para o meu pai, pedir socorro. Meu Deus. Ou para algum amigo mais próximo, pedir um dinheiro emprestado para comprar a passagem ali na rodoviária e voltar. Mas isso aconteceu, não foi uma, duas, não. Foi algumas vezes, Ivan. E tá tudo bem, né? Aprendi, né? Aprendeu com tudo isso. Né? E naquela época também, as igrejas não tinham essa consciência de ajudar o pregador com o seu gasto, com o seu custo de ir e vir. Melhorou muito, né? Melhorou. Isso dá uma conversa boa aí, isso aí. Sim, porque a gente entra até naquela questão, o que você ou eu, o que nós achamos hoje de alguns pregadores ou cantores cobrar o valor exorbitante que cobra. Mas aí é um outro podcast. Agora deixa eu te falar uma coisa. O cara ele quer começar. Vamos supor, o cara chega para você hoje e fala, pastor, você tem um ministério itinerante relevante, eu te admiro e tal, eu quero começar, por onde eu começo? Porque se você pudesse falar para essa galera nova que vinha aí, porque, de verdade, amigo, às vezes a galera vê a galera no YouTube estourado, assim, só que, tipo assim, ó, é como a gente estava falando aqui antes, né? Nada é do nada. Tem uma história. E que eu te falei, a gente conhece você desde 2008. Não caiu aqui na mesa ontem e falou, quem é o André? Não, a gente tem essa caminhada. Né? Sim. O pastorzão te acompanhou em vários momentos da sua vida, como você bem disse, mas, por exemplo, se eu chegasse para você hoje, um jovem aí, 18, 19 anos, e falasse para você, cara, seu ministério itinerante eu admiro, como eu começo? O que você diria para essa pessoa? Eu digo para você ou para a câmera? Para a câmera. Olha lá para a câmera. O resultado do sucesso do ministério de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer jovem, adolescente, o sucesso ministerial de alguém, para mim, está atrelado a servir com excelência a igreja local. Você quer ter um ministério bem-sucedido? Você quer ter um ministério de sucesso, de excelência? Comece servindo a igreja local. Eu acho que tudo começa em servir a igreja local. E servir aonde há uma necessidade. É o estacionamento? É a recepção? É o ministério infantil? É a mídia? Sirva a igreja local. É impressionante, Ivan, como Deus honra aquele que tem o coração inclinado a servir a igreja local. Alguns jovens perguntam para mim na igreja, pastor, eu quero fazer missões. Mas o camarada não serve a igreja. A gente chama para o evangelismo de rua, a gente chama para um mutirão. Sabe quando a gente vai fazer o dia do zelo? Onde vão limpar a igreja, onde vão fazer algum reparo. Vamos, consertar aquele ventilador que não está funcionando, trocar aquela lâmpada. O cara não vem. Então o sucesso de um ministério, para mim, está atrelado ao quanto ele deseja ou já serviu a igreja local. Sim. Servir a igreja local. Sim, ali é o trampolim. É onde o cara vai ser provado também, né? Ali As experiências que eu tive em servir a igreja local me fez entender o porquê eu cheguei aqui, o porquê eu estou aqui. E tem muita gente que hoje não quer servir a igreja local, ele quer viver... Eu não entendo isso. O ministério começa na igreja local. Né? E aí, dentro disso,
a gente volta no pastoreio. Por exemplo, quinta e domingo é só... Eu não saio da igreja. É tipo assim, ó, pastor Ney ligou e falou, cara, queria você uma quinta. Aí você vai, pastor, vou... O pastor Ney é alguém que me faz pensar. Ele é uma das poucas pessoas que me faz pensar se eu vou sair ou não. Eu citei o nome dele porque eu já presenciei você falar assim, cara, uma quinta... Teve uma causa que foi, se eu não me engano, foi o infantil, a causa do infantil, né? Que você veio aqui. O Projeto Samuel, né? Foi, o Projeto Samuel. Que teve. Tipo assim, dentro disso, você... É um caso, é uma situação isolada, é um momento atípico. E você não negocia isso? Não negocio. Quinta e domingo eu não deixo a igreja local. Não deixo. É o meu compromisso com a igreja, onde eu sirvo como pastor, e a minha responsabilidade com o povo, com Deus confiou nas minhas mãos. Pastor, vamos falar sério. As pessoas pensam que a gente se torna pastor, né? Deus leva a gente ao pastoreio e fala assim, cara, agora ele é pastor. Não, agora, peraí, eu continuo sendo crente, servindo a Jesus, fazendo o que tem que ser feito. Se precisar, aí, como você colocou no estacionamento, o que for, a gente vai continuar fazendo. Não é uma coisa falar assim, não, eu vou lá porque eu tenho que pregar. Eu acredito que tem quintas que você vai e você nem prega. Você tem uma equipe tua que você fala, cara, eu tô num culto, que é o culto da igreja. Ivan, quem você é mais importante do que o seu ofício. O que você faz, né? Porque, e você é servo. Antes de você ser pastor, antes de você ser itinerante, você ser um cantor, você ser um músico, você é servo. E se não servir, não serve. Agora deixa eu te falar uma coisa, brother. Você prega, assim, de um jeito totalmente diferente, irreverente, como nós falamos aqui um pouquinho acima, né? O André Silva, o Cláudio Duarte, meio que abriu essa porta e facilitou. Fez as pessoas ter um novo olhar, né? Em relação a quem é engraçado, aceitar, né? Aceitar, né? Meio que aceitar. E as pessoas, na verdade, eu não sabia que era engraçado. Você acredita? Até porque, de verdade, a gente, quando senta na mesa, você nem... É muito assim difícil você soltar um assunto e a gente fala assim, caramba, cara, que doideira, né? Mano, as pessoas começaram a dizer, nossa, como você é engraçado, como você é engraçado. Tanto é que, às vezes, eu falo alguma coisa no púlpito, o povo começa a rir, me atrapalha. Porque pra você... eu tenho vontade de falar pra pessoa, rio, pega suas coisas e vai embora. Porque, às vezes, a pessoa não para e eu tenho muita coisa ainda pra falar e a pessoa ainda tá rindo daquilo. Ou, às vezes, a igreja entra num riso, né? Porque um ri, o outro começa a rir. Eu falo, nossa, e algumas pessoas falam que o meu humor é um pouco ácido. E eu acho interessante isso. E aí, dentro disso, como você faz para gravar esse conteúdo na memória? Até porque, né, se a gente voltar um pouquinho de conciliar a igreja, o itinerante, tudo você tem, tipo assim, a tua vida, né, que nós vamos falar de exercício, tá em alta, tá super em alta. Tá mesmo, tá super em alta isso aí. Meu Deus do céu. O André Bodybuilder. Mano, eu já falei pro povo, não tem nada de bodybuild, Deus quer um templo e não um castelo. Forte, né? Mano, agora é um templo, não um castelo. Mas aí, como é que você faz para gravar tudo isso? Sendo que, tipo assim, cara, você tem tua vida, estudo, né? O hobby, que daqui a pouco nós vamos chegar nessa outra parte do podcast, tudo que você... Se você tem uma parada que você está estudando recentemente, mas como é que você faz para gravar esse conteúdo tudo da mensagem? Porque eu me lembro que você pregou aqui sobre o batismo. Cara, tu sacou um papel com os versículos bíblicos, das referências só, assim. No final eu te falei, mano, me dá um esboço que eu quero pregar essa mensagem. Você falou, eu não tenho. Eu falei, como assim eu não tenho? Porque... Como é que você faz? Fala pra mim. Amigo, desde criança, eu tenho essa facilidade de decorar. Se você me der algo aí, é questão de minutos, eu decoro. Eu tenho muita facilidade. Às vezes, o que me impressiona não é eu decorar. O que me impressiona é que eu não esqueço nunca mais. E uma vez eu vi alguém dizendo, você tem que aprender e não decorar, porque quando você decora, você esquece. Eu não esqueço. Se eu decorar algo, eu não esqueço nunca mais. Eu não sei como te explicar. Você fez um curso, você fez... Não. Sempre. Desde sempre. Eu não tenho lembranças de um tempo em que eu não decoro. Sempre decorei. É uma facilidade. Né? Isso é teu. Eu não sei se eu posso chamar de dom, de talento. Eu decoro. E aí você... E como é que você concilia isso tudo assim? Tipo, a vida de estudo, a vida... Porque às vezes a pessoa pensa que a gente vai falar de um assunto, e às vezes você vai falar de um assunto domingo, mas você já está há semanas lá, ruminando esse assunto, né? Pesquisando, olhando. E como é que você faz para conciliar tudo isso ainda com a vida
a vida do André, não sei se eu Você consigo está deixar falando da claro. minha vida pessoal. Deixar de fora o André pastor, a figura pública lá que atende as agendas, mas e a vida do André, assim, cara, o André estuda, o André tem essa parada aqui fora, sabe? Porque é um conteúdo, tu quando vai pregar, é impressionante o tanto de coisa que você grava na mente, tipo assim, tu vai falar de algumas coisas que a gente não escuta as pessoas falarem assim com tanta clareza muitas vezes. Como é que o André faz para isso tudo? Olha, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Como é que eu concilio meu tempo de estudo e busca de aprimoramento ministerial com a minha vida pessoal, privada? Isso. Eu nunca tive, né? Mano, a gente entra num assunto muito delicado. E eu fico até meio emocionado de falar isso pra você, porque para Deus, mais importante do que aquilo que você faz é quem você é. E eu entendi isso a duras penas. E a gente acaba perdendo muita coisa quando a gente não entende que antes do te amo, se ame. Ivan, eu vim compreendendo essa importância do autocuidado, de separar um tempo para você, de ter um momento consigo mesmo. Eu venho entendendo isso já há muito tempo. Você tem quantos anos? 40. Então, a gente já conversou sobre isso. É impressionante como depois dos 40, não sei se você já chegou nessa reflexão, você começa a parar para pensar em como você quer terminar a sua vida. Que agora você já tem mais passado do que futuro para alguns, né? Parece maluquice, mas assim, antes dos 40, onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, o que eu quero realizar. Depois dos 40, você fica pensando, como eu quero terminar os meus dias? E essa reflexão de como eu quero terminar os meus dias, se eu quero terminar no ministério itinerante, se eu quero ser aquele velhinho, camala de aeroporto, check-in, alfândega, se eu quero ser um pastor local, jubilar, se eu quero terminar os meus dias com um andador, com dificuldade para andar, pela perda total dos músculos. Mano, é muito sério isso. E depois dos 40, nessa reflexão, eu tô separando um tempo agora, Ivan. Pra mim. Que culmina nisso que eu queria falar contigo. Esse cuidado da saúde. Quando te deu esse que nem você tá falando, foi praticamente agora. Agora é a saúde. Uhum. Mas esse negócio de separar um tempo pra mim, isso já vem acontecendo já há alguns anos, mas depois dos 40 acendeu uma luz vermelha e eu comecei a levar mais a sério. De procurar uma ajuda de um profissional. Sim. Sabe? Hoje, de maneira bem amadora, tá, Ivan? Vou falar aqui. Hoje você procura um psicólogo para te ajudar com um comportamento seu. Você procura um psicanalista para te ajudar no autoconhecimento. Você procura um psicoterapeuta para te ajudar na sua saúde mental. Você vai em busca de um psiquiatra clínico para ver se existe uma falta de hormônio que está te levando a uma depressão. Porque durante muito tempo a gente ouviu que a depressão era do diabo. Durante muito tempo a gente abandonou a ideia de que a depressão ela pode ser não só exógena, mas ela pode ser endógena. Pode ser a carência de algum hormônio, de alguma vitamina. E aí nós temos como médico o psiquiatra, que é o que nós podemos enxergar como médico.
O psicólogo, o psicanalista, o terapeuta não. O psiquiatra, sim. Ele é o único que pode receitar. Mas durante muito tempo a gente achou que psiquiatra era o quê? É pra louco. Até o psicólogo, né? Tem uma galera que até o psicólogo. Aí, uma vez alguém disse assim pra mim, meu psicólogo é Jesus. E eu disse, o seu cardiologista também? Seu oftalmologista também? Seu urologista também? Seu ginecologista também é Jesus? Por que diminuir a competência de um psicólogo só por conta de ser questões emocionais? Isso é muito sério que você está falando. E aí, Ivan, aos 40, acendeu a luz vermelha. Não que eu já não vinha separando um tempo, para mim já vinha separando. Mas após os 40, a atenção maior. De separar um tempo comigo mesmo. De começar a fazer da minha companhia uma boa companhia. De começar a promover alguns momentos que me trouxesse prazer. Porque o prazer que eu sinto em servir o reino de Deus é muito grande. Só que a vida, ela possui várias belezas, Ivan. A vida, ela possui várias belezas. E o nosso erro é fazer de uma coisa só a beleza. Então, existe a beleza em servir a Deus, existe a beleza do autocuidado, a beleza em estar acompanhado de pessoas, amigos. Então, eu comecei a abrir os olhos em relação a isso. Então, agora a gente vai conversar sobre a saúde, mas a saúde agora começou uma atenção maior por conta de um problema que eu descobri passando por uma consulta com um ortopedista. Mas esse André, atento com a vida particular e privada, começou aí essa reflexão há 10 anos. Pô, recente. Recente. 10 anos. 10 anos a reflexão. Porque, vou te A falar, atitude você ouvia, já é uns 5 anos, Ivan. você ouvia atitude. de férias. Você ouvia de férias. O pastor tira férias. Eu tenho que tirar férias. Mas me diz uma coisa, quantas vezes você falou, tirei férias? Ivan, eu sempre tirei. Sempre. Sempre tirei. Só que eu vou dizer uma coisa pra você. Tirar férias com o celular ligado, respondendo todos os grupos da igreja, é complicado. E outra coisa, uma vez eu acho que foi um podcast, eu não lembro. Eu ouvi alguém dizendo que o seu cérebro só entende que você está de férias depois de 10 dias. E as minhas férias sempre foram 7 dias. Então eu não dava tempo... Prega domingo, aí segunda você é de férias, no outro domingo já está na igreja. Eu não dava tempo pro meu cérebro entender que eu tinha saído da minha rotina, do cenário. Então eu acredito que isso também trouxe um esgotamento. E aí hoje, você está cuidando da saúde, decidiu, sim, fala, cara, vou dar um pontapé aqui e vou nisso aqui. Travei, eu vinha travando da coluna 2 vezes no ano. Mas travar de ter que tomar injeção todo dia e de ter que atender a agenda indo no carro deitado. Em alguns lugares ter que pregar sentado às vezes. À base de tramal. E o tramal é muito forte, Ivan. É muito. Pregabalina, Etna. Eu falei, não, tá alguma coisa errada. Aí passei com um profissional. E aí constatou uma protusão na 5ª vértebra da cervical, caminhando para uma hérnia de disco, onde você sabe que aí é cirurgia. Uhum. Ou pilates, que a gente estava conversando. Isso aí. E aí o meu ortopedista disse, atividade física ou cirurgia. E aí, Ivan, fazer uma cirurgia na coluna... Eu fui para atividade física. Eu vou pra sempre paguei academia, Ivan. E eu faço aquele contrato de 1 ano porque é mais barato. Se dependesse de você, não fechava. Depois eu ficava pensando assim, o diabo jogava uma seta na minha cabeça. Olha, você tá dando dinheiro à toa pra academia. Não, é uma oferta. Uma oferta só Deus sabe o que o dono daquela academia tá passando. Às vezes ele tem uma família, ele tem um filho, ele tem alguma coisa ali, uma fatura pra pagar.
Ficava Minha com uma contribuição oferta. tá lá. Ficava com uma... Nunca fiquei com a consciência pesada. Aí paguei um ano e não fui. Sempre tive esse coração voluntário, essa contribuição Ofertante, generosa, sempre ofertante, fitness. E ficava em casa. A alegria de pagar e ficar em casa... Já tava bom. Tava bom. Eu já me sentia pagando uma atividade física. E aí, Ivan, nunca compartilhei com ninguém que fazia academia. Até porque eu ia uma semana, 2 semanas. Eu lembro que uma vez você pulou no púlpito e falou, eu tô crossfiteiro agora. E era mentira, era espírito de engano aquilo. Porque, na verdade, era uma intenção de ir pro crossfit, mas não tinha ido ainda. Não tinha. Porque esse negócio, Ivan, de ficar rodando pneu, subindo corda e correndo na rua, acho perigoso. perigoso. A galera do crossfit é perigosa, você se afasta. O povo tira pneu. Eu tenho uma prima que é crossfiteira. Não, corre na rua. É perigoso, o povo do crossfit. Se você pegar correndo, você sai correndo junto e fala, o que tá acontecendo? Tô correndo na rua, pra mim é o tempo do meu passado, que é da polícia. Mas deixa outro testemunho que a gente conta outro dia. Ivan, aí, esse ano eu decidi compartilhar com o povo os meus treinos. Decidiu? Todo ano eu começo. O ano passado eu comecei dia 4 de janeiro, esse ano eu comecei dia 2. Eu sempre começo. Mas não termino. Hoje, eu tenho que ir hoje, hein? Esse podcast tá aí. Ele derreteu para. Não, esse podcast, ele pode ser uma desculpa para mim não ir hoje. Não sei, eu vou decidir isso no final desse podcast. Mas hoje eu estaria no 23º dia de treino. E você tá curtindo? Não, como é que você tá vendo? Sinceridade. Eu tô obrigado. Sinceridade, eu não tô curtindo. Não, eu tenho vontade de parar todo dia. Só que agora eu comecei a estudar. Bíblia. E aí você sabe o que diz na 3ª epístola de João, capítulo 1, verso 2? Não sabe, né? João escreve uma carta para o presbítero da igreja. E ele escreve assim: tu sabe que eu te amo. Oro para que não, tu sabe que eu te amo. E eu desejo que você vá bem em todas as coisas. E eu desejo que você tenha saúde. Assim como você tem na sua alma. Então, o que ele observa no presbítero? Você vem buscando salvação da alma, mas está sendo negligente na sua saúde. Tipo, vai medir essa pressão, cara. Vai ver esse colesterol. Vai ver esse sedentarismo. Aí eu li a primeira carta aos Coríntios 3, o verso 16 e 17, que fala o quê? Que o teu corpo, ele é templo de Deus e morada do Espírito. E tudo que você for fazer com o seu corpo, que seja para a glória de Deus. Porque o teu corpo não é teu. Ele é de Deus. Então, eu estou gerenciando um corpo que não é meu. E aí você abre na primeira carta aos Coríntios, agora o capítulo de número 6, o verso 18, 19, ou 19 e 20, onde fala que se você estiver destruindo o seu corpo, Deus vai destruir você. Isso é pesado. Não, aí o clima aqui já mudou. Aí na primeira carta aos Coríntios... O clima do podcast já mudou. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Olha pra câmera. Verso 31. Olha no olho da pessoa. Olha no olho da pessoa. Primeira carta aos Coríntios 10, verso 31, está escrito assim, ó. Quer comais, quer bebais, faça isso para a glória de Deus. Você sabe que essa é uma orientação em relação ao que a gente bebe e que a gente come. Se você bebe um refrigerante, Deus está sendo glorificado. Eu não estou nem falando da sua cerveja, não estou nem falando do seu uísque, nem tô... que dá pra não estou mexendo com a galera alcoólatra. Dá para outro podcast isso aí. Se você se entope de açúcar, você sabia que existe uma matéria que o açúcar ele é tão viciante como a cocaína? Se você come açúcar, Deus está sendo glorificado? Se você bebe café após as 17 horas da tarde, que isso é Deus falando comigo agora, Ivan. Porque não adianta eu pregar para o povo e não pregar para mim. Você sabe que a cafeína fica no corpo 8 horas. Se eu tomar às 17 horas, eu posso até dormir. Mas tem gente que diz assim, ó, não, tem gente que toma café e dorme. Eu tomo café e durmo. Só que, não, eu tomo café, eu tomo uma caneca de café
às 10 horas eu durmo. Da noite? Mas eu só preciso dizer uma coisa pra você. Fica com a pra quem caneca tá... assim, ó. Não, você tem que entender uma coisa, Ivan. Dormir não é descansar. Ok. Tem gente que dorme, mas não descansa. E o que está escrito em Êxodo 20, verso 9? Como lei? 6 dias foram separados para trabalhar. O 7º para descansar. A importância do descanso é muito grande. Tanto é que ele entra como lei. E quantas horas eu e você precisamos de sono, de descanso, para que um dia possa ser produtivo? No mínimo 8 horas. Aí se eu não dormir 15 horas, 12 horas, então troca o seu travesseiro, troca o seu colchão, faça uma higienização do sono antes de deitar. Você sabe que se você leva o seu celular para o quarto, você já não consegue descansar. Porque inconscientemente o seu cérebro sabe que o seu celular está ali. E que a qualquer momento você pode receber uma ligação, um WhatsApp E aí vai. Por aí então, o fato de você deixar o seu celular fora do seu quarto já vai aumentar a qualidade do teu sono. Tendo em vista que descansar é um mandamento. Então, a pergunta que não se cala é a seguinte: como você está gerenciando um corpo que não é seu? Porque se você está destruindo o teu corpo, você tem um Deus que vai destruir você. Uau. É pesado, né? Você está entendendo que eu fui para a Bíblia? Por que eu fui para a Bíblia? Porque eu estava procurando um versículo para me parar a academia. Ah, mano, você acredita que eu cheguei a esse ponto para desistir? Porque aí eu tenho base bíblica. Acabou. Ah, eu quero ser bíblico. Deus falou. Eu quero ser bíblico. Deus está falando aqui. Agora me diz, Noé, para construir a arca, você já viu a réplica da arca de Noé nos Estados Unidos? Para ele ter construído aquela arca na idade que ele tinha o quê? Saúde, Ivan. Agora, para Jesus andar o jeito que andava, porque não tinha Uber, não tinha bicicleta, e era carpinteiro, que é um trabalho manual. Então ele fazia ali bíceps, ele fazia tríceps, ele fazia costa, que o trabalho manual exige sair do sedentarismo. Isso aí. Jesus tinha o quê? Saúde. Terrível, hein, cara? Não, é terrível não. Você me puxou esse assunto, agora eu pergunto para você. Você está fazendo atividade física, pastor Ivan Leão? Eu estou fazendo 2 exercícios. Sério? Caminhada. Não é mentira. Não é mentira. Não é espírito de engano. Não é espírito de engano. Ah, porque eu tô também, eu tô. Você percebeu que a musculação ela é solitária? Eu tava percebendo esses dias. Sabe, você fica, você é aquele ferro, você é aquele ferro. Aí eu Agora, você já pensou? Aí eu comecei a tomar creatina. Aí o cara você na academia... Café? Hã? Toma no café? Eu tomo quando dá. Não, eu ia te perguntar, sabe o que eu faço na minha? Que a creatina, ela ajuda você o peso, né? Uhum. Aí o cara da academia disse assim pra mim, você não vai aumentar o peso, não? Eu falei, não. Ele falou, você não tá tomando creatina? Eu falei, tô. Ele falou, então. Eu falei, eu tomo creatina pra levantar da cama. Eu falei pra ele, não é pra aumentar o peso vai continuar o mesmo. Você sabe que a creatina é pra me levantar da cama. Meu sobrinho falou pra mim, tio, eu tomo com café com leite de manhã. Cara, eu tomo com café com leite de manhã. Sério? Eu de manhã eu levanto, tomo um cafezinho com leite. Quando dá. Põe lá a creatina e tomo, porque não tem sabor nenhum, né? Nada. Nenhum, zero. Tem um pozinho aí, um dente horrível. Então, aí, o que eu tô te falando? Aí a galera tá engajada contigo nesse parada de cuidar da saúde. A galera tá engajada por quê? Porque eu não tô enganando. Eu não gosto. A academia é um ambiente que eu não gosto. Eu coloco o fone tá desligado, não tô ouvindo nada. Mas eu coloco para ninguém vir conversar comigo. Cara, você é desse nível. Não, eu faço, são 4 séries de 10. E aí eu boto no cronômetro, meu treino é cronometrado. Eu coloco 30 segundos já para mim voltar, que eu não quero perder tempo. Eu não quero que ninguém me converse. Eu quero amizade, não quero. Eu não tô aqui pra fazer amigos. Mas sabe o que Deus está me cobrando? Para falar de Jesus na academia. Olha, eu não falei isso para ninguém ainda, nem falei isso no Instagram. Tô falando para você. E eu tô numa briga com o Senhor. Eu falei, eu não vou falar. Eu não tô aqui para eu já não quero estar aqui. Eu não vim. Então o povo tá se identificando porque eu quero parar todo dia. Mas eu não posso. Por que eu não posso? Porque agora eu tenho uma palavra de Deus que eu tenho que continuar. Porque se eu não chegar aos 50, aos 60 anos com saúde para cumprir o propósito e a chamada, a culpa não foi de Deus, foi minha. Você sabe que tem o testemunho de um pastor que ele fala justamente isso. Cara, ele morreu, Deus levou ele
E aí Deus falou pra ele, eu vou te levar no teu velório. Cara, ele disse que no velório tinha um monte de gente assim, né? Mas ele tá vivo? Tá vivo. Ah. Eu vou te dar o nome dele. Não quero. Não, morreu? Você ouviu? Ele morreu, mas tá vivo. Ah. Aí ele ressuscitou, né? Ó, Eu não converso morreu, com os mortos. eu também não. Não converso. O testemunho dele é pesado. É pesado, André. É pesado, Ah, mano. papai morreu, circulou Aí, não, no mas velório? se liga. No velório dele, eu não lembro agora se foi na igreja ou se foi ele conta no testemunho. Como foi o velório? Como foi o velório. Só que o senhor falou pra ele, eu vou abrir teus ouvidos pra você ouvir o que o pessoal tá falando. E aí ele fala, mas cadê fulano que não tá? Olha o cara. Esse testemunho se é liga. muito... Que ele abriu o ouvido dele e as pessoas diziam assim, cara, Deus tinha tanto pra fazer. Deus, olha que obra maravilhosa que esse cara fazia. Por que Deus levou ele? Por que Deus ele falou, você tá vendo que a tua irresponsabilidade com a comida, com as coisas, estão atrelando a tua morte a mim? Aí ele falou pra ele, agora, só de raiva tu vai voltar. Nossa, Deus, só de raiva. Tu vai voltar pra lá. Olha, Deus, E vai- só de raiva você vai Você vai voltar. Você vai voltar pra lá e vai cuidar da tua saúde. Você acredita, cara? Eu vi esse testemunho num congresso de pastores. E ele voltou. Ele voltou. Mas voltou como? Voltou cuidando da saúde, fazendo exercício, fazendo um monte de coisa. Aí, eu ouvi essa ministração. Porque hoje eu tenho um templo do Espírito, né? Eu já Sim. tive uma basílica. Ivan, é verdade. Você acredita que eu já tinha esquecido? Eu já tive uma basílica. Eu já fui basílica. Mas você estava muito acima do peso? tava 140 quilos, tá? Nossa. 55 quilos a mais. Eu estava com 55 quilos a mais. Aí, Você teve esse entendimento. não, eu saí de lá, foi com uma churrascaria. Ah, igual eu. Eu era assim também. Aí, o que eu tô te falando? Eu fiz a bariátrica, eu perdi 55 quilos, porque eu coloquei na minha cabeça, falei, cara, se eu não emagrecer até os 40, eu vou operar. Só que, mano, a bariátrica é um pé no teu peito, e depois, é tipo aqui, ó, tu tem que cuidar. Você sabe que eu sou cercado por bariátricos, né? Tem que A cuidar. grande maioria dos meus amigos fizeram bariátrica e é muito invasiva, né? É. A bariátrica ela é Tem que invasiva, cuidar. você tem que cuidar. Tem que cuidar. E agora, eu virei o ano com essa coisa mesmo, amigo. Vou pra academia. Agora deixa eu te fazer duas perguntas, e a gente vai pra um ping-pong e a gente encerra mais duas perguntas. Não, não tô te acelerando, não. Eu só fui tirar um negócio do amendoim que tava aqui no meu celular, porque tem Não. gente que conversa com você e fica vendo o horário toda hora. Você percebe que a pessoa quer encerrar a conversa Olhando. quando a pessoa tá conversando com você, ela viu o horário e já caminha pro encerramento. Mas não tô não, tá bom? Vamos lá. Um hobby. Fala pra mim um hobby que assim, ó, cara, isso Sem o aqui Batman. eu curto demais essa parada, Ah, mano. é Eu curto demais essa parada aqui. Mano, isso aqui pra mim, cara, Eu vou falar, você não vai acreditar. manda, Você não vai acreditar. manda. Eu tenho 4 roller profissional. Eu ando de roller. É sério. Eu vou voltar. Eu tinha um grupo de Roller é evangelismo. patins. Cara, tu curte. Você curte, você fala assim, cara, isso aqui é um bagulho. Por conta do pra mim, sedentarismo, da hora. eu deixei de canto. Mas eu tinha um grupo de evangelismo que a gente evangelizava de roller. Que da hora, mano. Então essa parada você curte. Eu você curto. Curto Eu mesmo. curto, sim. Só que por conta do sedentarismo, eu deixei de canto. Mas agora eu vou retomar, porque tá tudo lá guardadinho. Cara, então é um exercício é um exercício. Não Sim, deixa de ser. porque não ser um ele é exercício. igual à natação. Ele Ah. movimenta todos os músculos do corpo, a Ele- patinação. Então, é um exercício. Sim. E essa parada você curte. Porque Eu já curto. falaram pra mim assim, cara, escolhe uma coisa que você curte. E você? Eu- Não, Deus vai te dar essa visão. Fica tranquilo. Já falaram pra mim, vai jogar tênis, eu falo, não tenho dinheiro pra isso. Vai fazer o que você quer. É igual, tem um outro esporte também que todo mundo tá jogando. É igual tênis, mas não é tênis. Eu já quis fazer de Muay Thai, box, coisa pra colocar a foto dos obreiros no saco. E não foi. Eu tô brincando. Mas esse é um hobby que você curte. Sim. Andar de patins, roller. Ivan, eu preciso ir no banheiro. É. Será que eu consigo ir no banheiro rápido ou não? Consegue. Gente, eu tô muito à vontade aqui. Eu preciso ir no banheiro. Eu tomei muita água aqui, Ivan, até começar. Fazemos uma pausa, então. E Vamos voltamos. cantar um hino enquanto isso? Voltamos. Põe um hino da árvore pra nós ouvir. Que é o hino? Eu não manjo nada de hino de árvore. Então, Mano, eu tô tomando 2 litros de água agora. Hum. Que tem que tomar por causa da creatina, senão dá pedra no rim. Nossa, mano. E eu não ia no banheiro, você acredita? agora tu tem. Isso é uma coisa da saúde também. E aí eu tenho uma paleta agora de como tem que ser o seu xixi. Você já viu? Não? Não cabeça daí, não. Eu vou te mostrar depois. A cor que tem que ser.
Se não, tá ruim. Senão tá ruim. Você sabe que eu fui no endócrino esportivo, né? O cara me Vamos chamou. continuar gravando? Nem sei. Faz. Já tá indo, né? Já tá indo. Sério? Eu fui no endócrino esportivo. Mano, o cara me chamou de Bob Esponja. Falou, tu tá quadrado, velho. Tu tem que fazer alguma coisa. Mano, ele acabou comigo. Acabou. Aí eu fui tomar uma injeção, porque minha B12 tá baixa por conta da bariátrica. Algumas coisas ficam. Vitamina D, alguma coisa, sempre vai dar uma falha. A mulher me deu injeção, cara. Quando ela tirou a injeção, ela falou, você tá desidratado. Eu falei, como assim? Ela falou, nem sangue saiu, cara. Você não tá tomando água? Cara, isso é louco grave. pra cima de mim. E você também tem dificuldade com água? Tenho. Eu também. Eu sempre tive nojo de água. Você acredita que esse ano ainda tá indo a água, tá? Tô conseguindo, mas sempre tive nojo. Água mesmo só preta, assim, que é com café. É passada. Ou só pra tomar banho mesmo. Agora, água com gás. Você acredita que eu tomo água com gás com limão e sal? Então. A vontade, às vezes, é entrar na praia só com limão. Só com Mas aí é que me falta o gás ali. Mas, ó, eu que sou bariátrico, a água com gás, você toma mais devagar. É, né? Com gás. Por conta de... Por conta do estômago. Entendi. Mas, vamos lá. Esse lance do hobby, você falou e tal, agora, o que o café representa pra você? Cara, porque você é maluco com café. O que... De onde surgiu essa parada? E você é aquele cara que tem, tipo assim, a cafeteira que tem moe, que faz, ou não? Ou tipo assim, cara, eu compro já algo assim. Como é que é essa parada? Ivan. Porque a gente quer conhecer. Mas assim. Vai lá. Você sabe que todo brasileiro, ele nasce dentro de uma casa com um sistema de fé, disciplina e cultura. Você nasceu em uma casa onde existia uma cultura ali dentro. Vamos lá, exemplo. Uma das culturas na sua casa era você se levantar e arrumar sua cama. Era cultural. Ou podemos enxergar também como disciplina. Qual era a fé que era dita ali na sua casa? Eu cresci em um lar onde todo mundo tomava café. Então tinha aquelas reuniões familiares com café. Não, se eu me encontro com os meus irmãos... Tem que ter... Não, mas são garrafas e garrafas de café. Então, já fazia parte do sistema familiar, café. Que legal. E a minha família sempre fez vigílias. Uhum. E as vigílias eram em casa, na casa do meu pai, as vigílias. E eram vigílias de 12 horas de oração. Não, eu tenho testemunhos de contar, testemunhos para contar para você de vigílias, de Deus chacoalhar a casa. Uau! De Deus chacoalhar as paredes da casa da minha mãe. Do telhado começar a tremer enquanto Deus estava falando com a gente. E essa lembrança que eu tenho, Ivan, é eu pequenininho. Que era antes dos meus pais se afastarem da igreja. Uhum. De Deus usar a minha tia é uma grande mulher de Deus usar a minha tia para folhear a Bíblia numa velocidade muito grande e a palavra que Deus queria falar com a gente, ela arrancar na Bíblia com o tapa e jogar no centro da roda de oração. Enquanto a casa chacoalhava. E eu e meus irmãos chorando, não de medo, de temor de Deus. Então, café sempre foi algo muito presente nessas vigílias, no momento de conversa. E a minha agenda itinerante, quando começou, era tão pesada, e existe aquele conceito de café... Te dá um gás, né? Te dá um gás. Então, eu tomava muito café. Quando eu saí do país, lá fora eles tomam muito café. E o copo é large, é grande. E aí comecei... Enfim, o café sempre fez parte da minha história. Hoje eu tenho consciência de que ele tem que ser moderado. Então, eu já tomei mais café. Uhum. Hoje eu tomo. Porque existe também uma grande polêmica em relação ao café, igual ovo, né? Uhum. Tem nutricionista que fala, não, ovo é bom. Aí vem um nutricionista e diz, não, ovo não é bom. Tem uns que falam que tem que comer todo dia de manhã um ovo, né? E aí tem uma galera que fala, não, café é bom, não, café não é bom. Uma coisa eu cheguei à conclusão. Ó, quer ver? Eu não vou clicar aqui no celular, senão você vai achar que eu tô querendo cortar a conversa. Mas eu tenho hoje o conhecimento de que o café,
após as 17 horas, ele não permite você ter uma qualidade de sono que você poderia ter para que no outro dia você se torne mais produtivo. Então eu evito tomar após as 17 horas. Tenho conseguido? Dificilmente. Mas eu evito. E eu gosto, tipo, o café eu tomo sem açúcar. Porque eu gosto do gosto do café. Porque o açúcar ele altera todo o sabor do café. Então, eu ainda... não, tudo bem, pode não ser uma verdade absoluta, mas para mim quem coloca açúcar não gosta do café, gosta do açúcar. Ei, diz que quem toma café sem açúcar já não tem mais alma, né? Então, dizem que quem toma café sem açúcar tem uma inclinação à psicopatia. Então eu já ouvi de tudo. Enfim, eu ainda fico com café aqui, sem né? açúcar. Não tem, Ivan. Pode ficar tranquila. Cara, Essa é a questão do café. aham. Você acredita que houve um momento na minha vida que eu tomava tanto café, que eu fui numa palestra de dependente químico? Sentei lá no fundo, Tipo, Ivan. Que alguém poderia me reconhecer e dizer, será que esse pastor é o pastor da turma da Café fumaça, anônimo. maconha, Tipo, cocaína? O Alcoólicos Anônimos foi do café anônimo. Não, era de alcoolismo mesmo e derivados. Eu sentei na última Você não fileira. fez isso? Você fez. Eu fui. Sabe por quê? Porque o inimigo começou a me acusar. Porque você sabe que o diabo é sujo, né? O diabo é sujo. O diabo Queria começou te a me tirar o acusar. café. O diabo começou a me dizendo que era viciado e tal. Aí lá na palestra foi libertador. Porque chegou uma hora que o cara falou: qualquer coisa que você não consiga ficar sem por 40 dias, você tá viciado. O que te domina, te contamina. O que te domina. O que te domina, te contamina. E eu vou ser sincero pra você, eu consigo ficar sem café uns 40 dias. Não vou mentir. Na primeira semana, eu tenho uma leve dor de cabeça. Sabe, primeira semaninha, uma leve dor de cabeça, nada insuportável, mas eu fico de boa. De boa. Aí foi... Mas depois dessa ministração, Dessa libertação aí, dessa palestra. O engraçado é que chegou uma hora que todo mundo tem que levantar a mão e dizer... Quando chegou a minha vez... Cachaça, aí você falou. Não, quando chegou a minha vez... Não, Ivan, eu não sou obrigado a falar. Onde eu assinei ali que eu tinha que falar? Eu vou viciado em... Na hora que chegou na minha vez, eu disse assim, ó... Eu pulo. Eu pulo. Eu não vou falar, mas eu vou abrir minha vida, não conheço ninguém ali, eu vou pro cara que ia me matar depois no final. Não. Os cara, eu tinha um cara que... quando eu estudava, eu tinha um cara que ele trabalhava com ipioca. Aí os caras falavam, você trabalha com o quê? Ele falava, eu trabalhei com cachaça. Maluco. Falou que ele O quis. André falou, eu trabalhei com café. Não, eu nem respondi. Não, ignorei total. Você foi mesmo. Aí você saiu de lá. E deixa eu te falar uma coisa. Você fez o jejum depois desses 40 dias. Não, eu já fazia. Aham. Quando era pra tirar... Sabe esses jejuns? Que não é jejum, é jejum parcial. Que você tira 3 coisas Sei. que você tem como delícia, que você tem como algo rotineiro. Eu sempre tirei o café, porque eu sei o quanto eu gosto. Eu gosto também de carne vermelha. Normalmente eu tiro também. Enfim, eu fiquei feliz, porque eu percebi que eu não era viciado. Eu gosto mesmo. Café eu gosto, mas se for necessário, eu tiro. Tu curte carne vermelha? Eu gosto de churrasco. Cara, mas precisa fazer um churrasco, hein, mano? Precisamos mesmo. Precisamos fazer um churrasco. Mas e o povo vegano que tá assistindo? Já perdoa a gente. Ó, se você é vegano e um dia tiver a oportunidade de conversar comigo, converse comigo. Talvez eu me converta, mas no momento não. Você nem vai deixar aberto aí, né? Pra virar vegano. Você sabe que tem um versículo bíblico que fala... Ignorou total, hein, velho? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não. Ah, tá bom, qual outro? O versículo bíblico fala assim, você tem que respeitar aqueles que querem comer vegetal, não pode brincar. Eu vou abrir pra você. Eu vou abrir outro versículo aqui pra você também. Eu vou abrir pra dar a gente pode falar pra cada Eu versículo? vou abrir pra dar Então, vamos ver quem vai ganhar no versículo, então. Eu vou abrir pra dar tumulto. Você quer Eu vou abrir aqui a Bíblia Eu quero também. achar agora ele aqui, ó. Eu vou abrir pra dar tumulto. Ó, mas você precisa entender uma coisa. A gente precisa entender uma coisa. Que a gente tem que respeitar quem é vegano, mas de verdade, Não, eu respeito total. eu gosto da carne. Eu respeito quem... Eu tenho uma sobrinha minha que é vegana. Eu respeito quem Eu respeito total, ela me respeita também e só vai. Eu respeito quem coloca na churrasqueira berinjela, cebola, mas fica Vai, pra solta você. o versículo. Pera aí. aí que eu tô pegando aqui, você... Mano, eu já não peguei consigo- aqui, ó. eu não Eu tô na consigo. carta de Coríntios. Vocês viram que eu tô focado na carta de Coríntios, né? Eu tô aqui na carta de Coríntios, capítulo 10. Eu vou, pera aí que eu achei ele aqui agora. Vai! Romanos 14.
Aceite o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controversos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Você não vai exportar. Eu vou sair, porque você não vai exportar. Esse aqui. Não, meu versículo, não, deixa eles avaliarem qual versículo que é que fala mais. Então vai. Então lê esse. O versículo de número aqui, ó. 25. Primeira carta aos Coríntios 10, 25. Lê, Ivan. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da cozinha. Qual versículo é melhor aí? O do pastor André ou o meu? Vende fruta no açougue? Alface? Não sei, fica pra meditação. Amém. Vamos voltar aqui. Vamos voltar, Ivan. Então, dentro desse assunto da sua família, então a cultura do café É cultural. O sistema familiar girava aí no café. A gente tá brincando aí sobre vegetais e legumes, porque é bom deixar claro aqui que nós lemos apenas um versículo. Sim. E todo texto fora do contexto... Gera pretexto, né? A gente tá brincando, estamos brincando. É, Quando a gente fizer o corte, fala pra pessoa, você tem que assistir lá o conteúdo. Porque, pelo amor de Deus, a gente veio falando da saúde, a gente acaba assim, acaba. como tudo que tem no açougue. Cara, tu sabe que eu ganhei um negócio da Fogo de Chão? Um voucher pra mim já. Mano, é caro lá. Você viu o valor? Mas eu ganhei. Mas Fogo no Chão é uma coisa de dizimista, hein? Mas, não? eu creio nesse milagre. Mas quando eu era gordo, ninguém me deu. Deu agora, claro. Mas você sabe, e bariátrico nem paga, né? Não, isso. Tem um desconto lá. Tem alguns lugares tem desconto. Tem lugar que você paga meia. Tem rodízio japonês que eu pago meia. Mas tem que provar, né? Que é mas eu tenho a carteira. Mas eu não tenho, Ivan. Eu não tenho. Eu tenho que pagar inteiro. Agora nós vamos fazer um churrasco. Aliás, pastor Ney, vamos fazer um apelo aqui. Convida nós para um churrasco. Pastor Ney. Convida nós para um churrasco. Vamos voltar para o podcast. Isso, vamos voltar. Cara, responde com uma palavra. O que que... Pera um pouco. O que que é agora? Ping-pong. Pai bola. Eu falo a palavra, tu fala, responde. Ah, mano, mas isso não é da coisa daquele programa lá? Agora tem isso também. Nossa, a versão gospel? Então, é uma palavra. É uma palavra. Eu amo. Vida. Pra servir. Deus. Significado da minha existência. Família. Base. Chamado. Um convite do céu. Comida favorita. Feijão com farinha temperada e um ovo frito com a gema mole sem sal. Meu Deus, que é isso, cara? Livro. Não da Bíblia. Livro. Normal. Mano, eu tô lendo um agora que eu não posso avaliar. Eu não terminei ele. Então eu tô gostando muito. Que é O Som da Sua Voz, Davi Rebolo. Tem o azul e o vermelho. Legal. Então, eu tô gostando muito, mas, tipo, eu quero terminar de ler pra ver se indico. Mas já tô falando aqui, tô gostando. Filme. Filme? Mano, eu gosto muito de... eu gosto muito de filme que envolve mundo espiritual. É sério? E eu consigo identificar um mundo espiritual no filme. Se existe um apelo em relação ao mundo invisível. E eu gosto muito de filme atrelado ao mundo espiritual. Série. Mano, eu falo uma série que as pessoas normalmente... nossa, ela é chata. Eu gosto de The Crown. Que fala sobre a monarquia. Você sabe que eu viajo para Inglaterra desde 2000, desde que eu comecei a pregar na Nasci. Já há muito tempo. E a monarquia britânica chama a minha atenção. E o tempo em que reinou a Rainha Elizabeth, aconteceram muitas coisas no mundo relevante que eu acho importante a gente ter conhecimento. Propósito. Honrar o próximo. Livro da Bíblia? Mano, eu sou apaixonado pela Bíblia inteira. Um livro da Bíblia tem que ser Assim, esse aqui. Atos dos Apóstolos, porque ainda não acabou o livro de Atos. A gente ainda continua escrevendo.
uma personalidade. Qualquer uma. Isso é de celebridade? Qualquer uma. Sim, você fala, cara, isso aqui... Gente famosa? Qualquer uma, assim. Personalidade. Pode ser do mundo gospel também. Você, uma personalidade. Uma personalidade? Muito que difícil. Porque eu nunca tive um ídolo, você acredita? Uhum. Nem no tempo que eu estava fora da presença do Senhor, eu nunca tive um artista que... nunca. Um lugar no mundo. Brasil. Um personagem bíblico. Paulo. Uma história bíblica. A cruz. Jesus. Nossa, eu tenho várias coisas para falar de Jesus. Meu amigo Ivan. Espírito Santo. Experiência. As minhas maiores experiências foram através do Espírito Santo. Sabe? O Espírito Santo para mim é sinônimo de experiência profunda, íntima, pessoal, individual e intransferível. Quer ter experiência? Espírito Santo. Cara, foi fantástico. Mano, mas a gente... Não, você não tá encerrando? Foi fantástico. Muito bom estar contigo, velho. Muito bom, sim. A gente não conhece você só daqui, do púlpito. Eu falei na igreja que eu pastorei, como você foi pregar na vigília, e de verdade, você tem nossa admiração. Você é um cara admirável. Obrigado pela tua personalidade. Obrigado por quem você é. Obrigado por agregar no reino. E 2024 para o André. Como será? Um ano em que eu me tornarei saudável mentalmente, fisicamente e socialmente. Porque segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, você só pode se declarar uma pessoa saudável se existe saúde mental, física e social. Gente, se vocês curtiram isso aqui, curte, comente, compartilha. E se inscreva, né? Se inscreva no canal. No YouTube, né? No YouTube, Nasci para Deus TV. Cara, qual é a dificuldade de se inscrever no canal? Que espírito de confusão é esse que não te deixa lá se inscrever? Nem ativa o sininho. Gente, tem que ativar o sininho. O sumo sacerdote, ele só não morria no Santo dos Santos por causa do sininho. Isso aí. Se o sininho não fosse ativado no Santo dos Santos, O cara morria. o cara morria. Você tá morrendo porque você não tá ativado o sininho. Ative esse sininho agora. Mano, rede social, fala aí. Rede social é uma ferramenta poderosa que precisa ser usada para agregar o reino. E a minha rede social... Canta. Eu posso? Pode, claro. Fica à vontade. É @Pastor André Silva. Mas não é PR, não. Que eu tô sem economizar. Pastor André Silva. Porque paguei preço por cada letra. Tô pagando. Põe embaixo aqui para nós. Comercial também. Aqui no rodapé. Mas, mano, se não colocarem, a gente vai passar bem. Pelo amor de Deus. Aqui no rodapé. Aqui no rodapé. Pastor André Silva. Tá sim no Insta e também tá no TikTok, eu acho que também tá. No TikTok eu abandonei o TikTok, Você viu? tá... Cara, não sei dançar. Não, eu vou só repicando os vídeos do Instagram lá e o povo não curte. o povo não gosta tem que ter uma não. dancinha. Mano. Tem que ter uma dancinha. Mas Davi dançou, André não. André fez o quê? Caguetou pra Jesus, que tinha um camarada tinha o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Pega dele, eu vi ele com a lancheira. André. No YouTube eu acho que tá Pastor André Silva também. Acho que se botar Pastor André Silva, o povo vai encontrando. Vai encontrar. E o seu? Você tem Instagram também, né? @IvanLeão_. @IvanLeão. Ivan Leão.
Brother, deixa uma mensagem para Nasci. Uma mensagem para Nasci? Eu vou terminar do jeito que eu comecei. Romanos 12:10. Que você possa ter uma vida para se dedicar ao outro, tendo em vista que é tempo de honrar o outro mais do que a você mesmo. O sentido da vida é servir ao próximo. Se hoje você ainda não teve a oportunidade de servir alguém e de se dedicar por alguém, ainda dá tempo. Lembre-se que o nosso próprio Senhor disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se não servir, não serve. Quem não vive para servir, não serve para viver. É muito clichê isso, né? Ah, deixa eu ser clichê! Oi, vamos comer isso aqui? Vamos. A gente conversou e não comeu. Vamos. Eu vou voltar para outro podcast? Vai. Não, eu tô sentindo que eu vou voltar. Eu vou. Um ao vivo, né? Não, vamos. E ó, Um ao vivo. e o pastorzão vai te chamar para aquela mesa lá. Polêmica. Polêmica. Eu já falei pro Ivan aqui qual é o podcast ao vivo que eu tenho vontade de fazer com o pastor Ney. Polêmica. Porque você sabe que eu nunca me pronunciei sobre o assunto, né? Mas eu vou falar. Com o pastor Ney aí do outro lado eu vou falar tudo. Isso aí, acabou. Gente, muito obrigado. Amigo, obrigado, tá? Valeu. Foi muito bom estar contigo. Bom estar com você, meu amigo. Obrigado, tá? Top demais. Muito bom. Gente, está aqui o nosso primeiro NasciCast. E pra gente é uma alegria estar esse tempo aqui com vocês. Ativa a notificação, se inscreve no canal, porque vai ter muito conteúdo bacana acerca desses podcasts. É o NasciCast, é o podcast oficial da Nasci para Deus. E você não pode perder nenhum episódio. Então, nosso primeiro episódio está aqui. Muito obrigado pela sua companhia aí. Né? Deixa um comentário, curte aí, manda para alguém. Deixa um comentário. E Deus te abençoe. Não se esqueça, você nasceu para Deus. Beijo no teu coração. Valeu!